E aí eu queria que você entrasse na Rota da Liberdade, né? Você como CEO da Rota da Liberdade, explicar para a gente o que é a Rota da Liberdade, como é que está sendo o trabalho. A Rota da Liberdade, ela nasceu em 2006, num projeto da Rota do Escravo da Unesco, que é justamente a Rota do Escravo da Unesco, é um projeto de mapeamento da diáspora africana. O que significou para o continente africano a saída desse contingente de negros que foram escravizados no mundo e o que significou para o mundo a entrada desses negros, porque foram modificadas diversas bases de sociedades. E em 2004, a Rota do Escravo estava completando 10 anos e eles estavam começando a falar em turismo de memória. O turismo de memória, principalmente, é aquela coisa de você ir na Ilha de Goré e você ver a Porta dos Retornados, e você ir em alguns lugares de memória dessa escravidão. E aí eu conheci um projeto na França, inspirado nesse trabalho todo da Unesco, que chama Rota Turística das Abolições. Você consegue, na Rota das Abolições, passar pelos locais onde se desenvolveram os dois processos de abolição da escravatura na França. E quando eu vi aquilo, falei, como assim? Eles lá não têm negro e eles têm roteiros turísticos falando dos processos de abolição. Falei, imagina nós aqui no Brasil com a história ao vivo e a cores. Importante também que eu comecei a criar a Rota da Liberdade em 2004, justamente por conta da Lei 10.639/03, que era do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas. Então, a primeira intenção era ser pedagógico. Eu mapeei, formatei 8 roteiros em 18 cidades da região do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, porque foi uma região que foi toda construída e constituída nas costas do negro, né? Toda essa riqueza que você tem aqui começa pelo ouro e depois você entra pelo café. Tudo que você tem de solares, que você tem de fazendas, que você tem de riqueza, foi construída por uma mão negra. E aí tem a presença negra, seja na gastronomia, seja nessa arquitetura, seja culturalmente, com as congadas, os moçambiques, o próprio jongo. E a partir daí eu construí, então, 8 roteiros, passando por 18 cidades da nossa região. Roteiros que falam desde da chegada, né? Então a gente pega o litoral norte ali, que é um descaminho, que são locais de tráfico, passando por cidades como Taubaté, como Pindamonhangaba, que é a cidade de riqueza, de barões do café, porque o Brasil sempre fala dos heróis, né? Quem são os heróis? São os bandeirantes, são os barões, mas ele não fala desses heróis verdadeiros que foram os indígenas, que desapareceram quase que completamente aqui na nossa região para dar vez ao europeu e do africano que vem e é o que constrói toda a riqueza, né, desse europeu. Então, os roteiros são para essas discussões. Que lindo a Rota da Liberdade, né? E eu vejo, às vezes eu vejo lá no Ibirapuera, por exemplo, aquele monumento aos bandeirantes, e é um absurdo, assim, a gente fica lá, ó, esses bandeirantes, que bonzinhos, que heróis, que destruíram o Brasil, assim. Primeiro, a gente não reconhece que foi um genocídio que aconteceu com os indígenas, O a gente genocídio. não reconhece o Sim. processo da escravidão e meio que finge que não vê, e vamos, as oportunidades são iguais, né? A gente não reconhece nada do nosso passado ali, infelizmente, né? Você falou alguns destinos, né? Eu queria que você trouxesse um pouco quais você acha que é dois destinos, assim, que para começar, ou para quem quer dar o primeiro passo aí para ter esse conhecimento. Eu já estou querendo, assim, qual que seria um primeiro destino para fazer essa viagem? Você sabe que lá em São Paulo, o contraponto que eu faço ao Monumento às Bandeiras é levar as pessoas dentro do Museu Afro, né? Que tem no Parque do Ibirapuera, porque daí as pessoas têm um choque de realidade. Aí a gente vai ser, bom, então vamos contar um outro lado da história. O Litoral Norte, eu acho que ele tem uma coisa muito importante quando você quer fazer essa imersão na Rota da Liberdade. Em Ubatuba, eu tenho o Quilombo da Fazenda, né? Ubatuba é uma cidade que tem 5 comunidades quilombolas, 2 extremos da cidade. Eu gosto de levar as pessoas no Quilombo da Fazenda para elas conhecerem a Roda d'Água.
A Roda d'Água, ela tem mais de 50 anos. E aqueles quilombolas tiveram que lutar para estar ali. E hoje eles têm uma roda d'água de 150 anos, que é um cartão postal, mas eles não podem produzir farinha, porque eles não podem plantar mandioca dentro do parque, porque é o Parque Estadual da Serra do Mar. Eles podem ter agrofloresta, mas eles não podem fazer aquilo que eles sempre fizeram, que foi produzir a sua farinha. É essa opressão do sistema sobre o corpo negro, sobre a comunidade. E mesmo assim, toda aquela resistência, toda aquela potência que o quilombola te mostra, quando você tem, por exemplo, extremos, né? Você tem o seu Zé Pedro, ele tem 82 anos, e é um encantamento puro você conversar com aquele homem. Você tem a Laura, que estava grávida do filho mais novo dela, do Cristiano, e teve a casa dela derrubada pelo governo do estado de São Paulo quando eles resolveram transformar aquilo num parque. E você tem o Cristiano, o filho dela, que hoje é um homem aí, dos seus 20 e tantos, quase 30 anos, e que ele é monitor ambiental. E ele te apresenta a restinga, e ele te apresenta o manguezal, e ele te dá uma aula sobre ecologia, sobre geografia humana, que é uma coisa espetacular. Que ele fala assim, e eu vou viajando em ouvir tudo aquilo. São 3 gerações lindíssimas que demonstram o que nós somos enquanto afrodescendentes, o quanto nós somos resistentes. Você tem, por outro lado, São Sebastião. Você sabe que tem um sítio arqueológico lá em São Sebastião? É o Aqui, eu tô sítio aqui. Tô aqui em São arqueológico Sebastião agora, eu moro aqui. São Francisco. Você está aí, né? Eu tô Você aqui sabe do vários dias. sítio Não arqueológico, né? sabia, me conta, que agora eu tô curioso. Então, sítio arqueológico é uma fazenda. Há 15 anos atrás, a prefeitura com helicóptero procurando lá invasão alguma, encontrou uma clareira, eles encontraram uma antiga fazenda que era de tráfico de escravos. E aí eles vão lá e encontram um complexo, eles têm lá a captação de água, porque lá era um engenho, e ele está a 300 metros acima do nível do mar. Então você vê tudo, você vê Ilhabela, você vê São Sebastião, mas ninguém te vê. E era o lugar ideal de um traficante de escravos, de escravizados. E por onde eles entravam? Eles entravam pela Ilha Bela. Eles entravam pela Ilha Bela, né? Os navios atracavam na Ilha Bela. Essas pessoas depois faziam uma jornada a pé para embarcar em barquinhos até São Sebastião e subir. E de lá, eles ficavam um tempo lá. Aí eram vendidos ou para o Vale do Paraíba ou para alimentar a cidade de São Paulo. É um dos maiores tesouros, porque se você encontra lá resquícios dessa ocupação portuguesa, você também encontra o africano deixando suas marcas lá, inclusive com um cemitério de escravizados. É um lugar muito forte. É um lugar assim que te tira do padrão, te tira do sério, e eu uso para treinamento empresarial. Até porque aquela subidinha de 300 metros lá, eu vou te falar, não é brincadeira, não. Quero conhecer esse land, eu vou atrás, eu vou atrás. Tem alguns lugares que me marcaram muito, assim, que foram muito fortes, que eu nas minhas viagens, né? Auschwitz, né? Onde teve parte do Holocausto nazista, a prisão onde ficou Nelson Mandela, na África do Sul, e um lugar em Phnom Penh, que é a capital do Camboja, que é onde tinham os campos de morte, ali uns lugares de extermínio muito tristes, assim. Então, por mais que é um turismo que dá aquela sensação, aquele nó no estômago, para mim foi muito importante para ver as atrocidades que o ser humano é capaz e a gente precisa lembrar elas para não acontecer de novo, como hoje em dia ainda acontecem atrocidades desse nível, assim, né? Então, eu tô curioso para saber mais e conhecer esse lugar, assim, mas energia muito forte mesmo, né? O que eu trago na Rota da Liberdade, nos roteiros da Rota da Liberdade, não são as correntes, mas sim a potência desses corpos que, mesmo acorrentados, conseguiram transformar toda uma sociedade, porque hoje o português do Brasil ele é quase que é uma porcentagem gigantesca de palavras de origem africana, dos povos banto de Angola, do Reino do Congo, de Moçambique.
Nós somos africanos, geneticamente, nós somos indígenas e nós somos africanos e nós somos europeus, mas culturalmente, socialmente, esse Brasil bonito, esse Brasil forte, ele tem sangue negro. E é isso que eu trago para as pessoas através dos roteiros da Rota da Liberdade. Mais de metade da população é negra, né? Eu tenho ascendência negra também, eu tenho 12%, eu fiz aquele exame de... É um exame que você avalia o código genético, tenho 12% de origem de Angola, minha tataravó paterna era de lá, então uma honra, assim. Recentemente eu comprei um djembe senegalês, então tenho praticado aqui para reconectar com essa cultura mesmo, né? Aí foi se perdendo, assim, eu vejo, nesse embranquecimento da população, né? Sim. E a Luísa, do blog Janelas Abertas, que também trabalha aqui na produção e tem estudado muito a questão da branquitude, né? Ela fez uma pergunta que me ressoa muito, né? São quais os destinos de cultura negra que você recomenda no Brasil, mas que são muito turísticos e a história negra foi apagada ou negligenciada? Então, lugares que, assim, as pessoas vão ou estão acostumadas a ir, mas não têm acesso a essa informação, assim, né? Ou o que se pode trazer de conteúdo para lugares que são mais conhecidos e que a história negra foi apagada ou negligenciada mesmo? Eu vejo, sim, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é uma cidade, tem as cidades históricas, né? Mas essas histórias não estão relacionadas à presença negra, apesar de tudo ter sido construído. Por que o negro é escravizado para as minas? Porque ele conhecia a tecnologia da retirada do ouro, né? Então, é por isso que ele está lá. Ele está escravizado lá porque ele conhecia a tecnologia. E quando você tem, por exemplo, a história do Chico Rei, né? Quando você tem Chica da Silva, quando você tem Carolina Maria de Jesus, que é de Sacramento, em Minas Gerais, e quando você pega, por exemplo, o Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, para você entender qual é o contexto da vivência da pessoa negra naquela região, no estado de Minas Gerais. E isso não é, você vai para Minas Gerais, você vê obras de Aleijadinho, e malmente a pessoa te traz a negritude de Aleijadinho. Porque se aquela obra ela tem aquele aspecto e ela tem aquela estrutura, é porque foi um homem negro que construiu aquilo. E isso não é colocado. A gastronomia mineira, que tanto se assemelha a uma gastronomia africana da região de Angola, de Moçambique, né? E isso não é. Então, você vai para Minas Gerais, mas você não é contextualizado em toda essa potência de negritude que existe nas Minas Gerais. O caso, por exemplo, das congadas, dos moçambiques, dos catopês, né? Isso não é contextualizado para você, isso não é trazido para você, né? É muito fácil você chegar lá e você encontrar um guia que ovacione o fato de Juscelino Kubitschek ser mineiro, mas que não consiga te colocar a mineridade africana e afro-brasileira dentro do pacote. Outro lugar que contextualiza muito a presença negra. Por exemplo, Florianópolis, Cruz e Souza, um dos maiores poetas, os irmãos Rebouças do Rio de Janeiro, que construíram as docas que estão ali no Cais do Valongo, e que foram eles os primeiros a produzir a obra de engenharia que liga, que tem aquele trem lá de Morretes, por exemplo, mas que depois, por não conseguirem financiamento, tiveram que abandonar. Porque os irmãos Rebouças foram os primeiros engenheiros negros desse país no século XIX. Mas a gente já tinha um arquiteto negro em São Paulo, por exemplo, que o Guilherme traz muito bem com a caminhada negra lá de São Paulo, que é o Tebas, né? Então tem muita história escondida, tem muita coisa para ser descoberta, e quando a gente fala, olha, tudo é mão negra, as pessoas às vezes falam que a gente exagera, mas não, a gente consegue mostrar por A mais B que sim, está ali porque teve uma mão negra para construir aquilo.